Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Estamos no Novembro Azul, mês de conscientização ao câncer de próstata, o mais frequente na população masculina. Trata-se da segunda maior causa de morte em homens, ficando atrás apenas para o câncer de pulmão. Estimativas indicam que o câncer de próstata deve ser detectado em cerca de 66 mil brasileiros apenas neste ano. E no mês mundial de combate à doença, especialistas alertam para a importância do exame preventivo, principalmente em tempos de quarentena, em tempos de pandemia. E para falar sobre este assunto, nós convidamos o oncologista, Dr. Fernando Vidigal. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação. Já tivemos oportunidade de estarmos aqui no Band Entrevista falando sobre outros temas tão importantes, né? E agora estamos aqui no Novembro Azul, que é um tema de extrema importância também, né? Renata, é um prazer estar aqui com você para a gente discutir esse tema de tamanha importância para toda a população. Queria começar perguntando o que é a próstata? A próstata é uma glândula masculina localizada abaixo da bexiga, à frente do reto, que tem uma função de produção de um líquido seminal, que é importante do ponto de vista reprodutivo para os homens. É uma glândula que, num jovem, tem em torno de 10 gramas e no paciente em torno de 40 anos, ela tem cerca de 40 gramas e, obviamente, é um órgão que pode ser acometido pelo tumor, que, como você bem disse, é o tumor mais frequente nos homens, que é o câncer de próstata. E por que a incidência desse tipo de câncer é tão grande? Renata, o principal fator de risco para o câncer de próstata é a idade. A gente sabe que o tumor ele é mais frequente a partir dos 55 anos e a cada 3 pacientes que têm a doença, 2 têm mais do que 65 anos. O que a gente vem observando é o aumento da expectativa de vida da população, isso é muito bom. Sim. E, obviamente, como fator de risco por câncer de próstata, o que a gente observa é um aumento da incidência dos números de câncer de próstata. A notícia boa é que a mortalidade pela doença ela vem reduzindo. Isso graças à detecção precoce e graças ao aprimoramento de estratégias de tratamento, seja cirurgia, radioterapia e novos medicamentos. Com a pandemia, doutor, a gente viu que, enfim, houve aquele alarde no primeiro momento, que era realmente, a gente não sabia o que era a doença, as pessoas estavam com muito medo, com muito receio, ainda estão, mas aos poucos a gente está sabendo lidar com a doença. Só que muitas pessoas deixaram de fazer o básico, né, que são exames preventivos. Então, nesse período, é possível dizer que muitos homens também, já que o foco aqui são os homens, deixaram de se cuidar como deveriam por conta da pandemia, por conta da quarentena? Renata, eu não tenho dúvida. O contexto do Covid trouxe toda essa realidade que a gente está se deparando e o que houve foi uma paralisação. As pessoas realmente esqueceram de acompanhar a sua saúde, esqueceram de fazer os seus exames de rotina e, obviamente, dentro dessas pessoas estão os homens, né? Os homens tradicionalmente procuram menos auxílio médico, né? A gente tem dados bastante robustos do Ministério da Saúde que mostram que 3 em cada 10 homens nunca foram assistidos, nunca passaram por um médico. E daqueles que passam no médico, mais de 50% só procuram médico quando tem sintomas realmente graves. Então isso é muito ruim. E obviamente nesse contexto da pandemia isso se acentuou e infelizmente a repercussão disso é o retardo do diagnóstico de muitos cânceres e obviamente isso tem impacto nas chances de cura e no tempo de vida desses pacientes. É interessante abordar isso, porque existe uma cultura que eu até arriscaria dizer que pode ser uma cultura machista, de que eu sou o macho alfa, de que eu sou o imortal, que nada vai me acontecer, porque no universo feminino há, ao contrário, uma cultura de você ir ao ginecologista ao menos uma vez ao ano para você fazer seus exames, né? A gente sabe que pelo SUS há uma dificuldade, nem todas as mulheres conseguem, mas isso é um debate à parte, mas há uma cultura da mulher se cuidar mais. E, por outro lado, os homens não têm isso, né? E é complicado isso, porque somos todos humanos, né? Temos as nossas falhas, temos as nossas complexidades e precisamos desse cuidado e dessa atenção constantemente. Renata, exatamente. Nós temos que aprender muito com as mulheres, nós homens. Essa é a grande verdade. A mulher tradicionalmente se cuida mais. A cultura de procurar um ginecologista logo na adolescência, na juventude, isso traz uma noção de cuidado para as mulheres. E não é à toa que as mulheres vivem 7,1 anos a mais do que os homens, né? Os homens, tradicionalmente, como eu já mencionei, eles têm uma dificuldade de procurar um médico. O Novembro Azul é uma oportunidade da gente desmistificar esses aspectos e alertar toda a população a importância
de que os homens também cuidem da sua saúde, que procurem a estratégias de prevenção para doenças cardíacas, para doenças oncológicas, que procurem ter uma qualidade de vida melhor, que na essência é o que nós todos buscamos. Até porque, doutor, falando de câncer de próstata e de várias outras doenças, o tempo, ele é um fator fundamental, né? Ou seja, se você detectar precocemente, você vai ter chances de cura e até uma qualidade de vida que não se compara, né? Em relação ao câncer, Renata, essa relação ela é muito clara. Tempo para a gente significa vida. Então, quanto mais precoce é feito o diagnóstico, esse é o objetivo de se rastrear muitos tumores, é que a gente possa detectar precocemente no momento que o paciente sequer tenha sintomas. Sim. No momento onde os tratamentos são mais simples, os efeitos colaterais são menores e as chances de cura elas são incrivelmente maiores. Maravilha. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o Novembro Azul, que aborda a prevenção ao câncer de próstata. Nosso entrevistado é o oncologista Dr. Fernando Vidigal. Doutor, nós falávamos aí sobre essa questão do homem, de ter essa resistência, né, cultural, de procurar o médico, de fazer consultas periódicas, que é fundamental, mas tem também, com relação à questão do câncer de próstata, um certo preconceito aí, que é uma barreira muito grande também, né? Exatamente, a gente precisa quebrar esse preconceito, né? O homem ele adoece tanto quanto a mulher, né? E como a gente comentou, infelizmente ele vive menos do que a mulher por esse preconceito, pelo fato de não procurar o médico. E a gente sabe que os homens, pelo menos aos 50 anos, devem procurar um médico, né? E esse médico pode ser um médico de família, um médico acessível a toda a população, pelo menos a maioria da população, e que esse médico possa discutir com o paciente estratégias de prevenção, estratégias de rastreamento precoce. Uma das estratégias mais difundidas é a estratégia de rastreamento, de detecção precoce do câncer de próstata. Obviamente, isso deve ser discutido com o paciente, os benefícios de fazer uma coleta de sangue, um exame simples chamado PSA. E esse benefício, ele é quanto maior o risco desse paciente em termos de número de familiares com a doença. Em relação à raça, a gente sabe que os pacientes negros ele têm uma doença mais agressiva. Então, obviamente, quando esse paciente, esse homem, ele está inserido nesse sistema de saúde, existe uma atenção voltada para ele. Obviamente, a repercussão disso vai ser mais vida e mais vida com qualidade. Uhum. Quando é feito o exame do toque retal? Nós indicamos habitualmente o rastreamento com PSA e com toque retal para aquela população de risco maior em relação ao câncer de próstata a partir dos 50 anos. Uhum. O toque retal é uma estratégia simples, faz parte do exame físico do homem, é um exame que através do reto o médico consegue acessar toda a superfície da próstata, consegue acessar nodulações, o exame que dura segundos e que traz informações fundamentais em relação à saúde da próstata daquele paciente. Ou seja, um exame que dura segundos, que faz aí a galera faz uma coisa tremenda em cima desse exame, né? Há um preconceito, uma barreira, mas que é um exame muitas vezes fundamental para você detectar uma doença que mata, que pode matar, embora, como você tenha nos trazido aí essa informação, que o índice de mortalidade vem caindo exatamente por conta desses meios de se identificar mais precocemente essa doença. Exato. Existe um preconceito em relação à sexualidade masculina. Obviamente, isso é uma besteira, isso é um mito que tem que ser quebrado, né? Isso não afeta em nada a sexualidade do homem, muito pelo contrário, mostra que ele se cuida, que ele se guarda, que ele ama a sua família e procura estar bem consigo mesmo e com a sua saúde. Com certeza. E nós estávamos falando aqui que, na verdade, esse mês de Novembro Azul é um mês onde a gente fala sobre a doença do câncer de próstata, mas é um mês para focar na saúde do homem, né, doutor? E quando a gente fala da saúde do homem, a gente fala de várias outras doenças e tem também a questão da saúde mental, que nessa época da pandemia a gente viu que aumentou bastante o número de pessoas que passam por problemas de saúde mental
por razões óbvias, por questões aí da pandemia, mas a gente sabe também que, por exemplo, a questão de suicídio atinge mais os homens também, porque os homens, eles tendem a ficar mais calados, né? A não procurar também ajuda de um profissional da área de saúde mental, que também é outra questão que a gente precisa falar. Esse ponto ele é muito importante, Renata. O Novembro Azul é uma oportunidade única, é um mês que a gente dedica para alertar o homem em relação aos cuidados com a sua saúde. Quando a gente fala saúde, a gente fala de uma saúde integral. Eu me refiro a uma saúde física e uma saúde mental. Em relação à saúde física, a gente vem discutindo a questão do câncer de próstata. Um tema muito importante diz respeito à prevenção de doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares ainda é a principal causa de óbitos em homens, né? Acima, inclusive, do câncer, e, obviamente, a saúde mental. A gente observa, isso fica muito fácil quando a gente acessa dados do próprio Ministério da Saúde, dados institucionais que mostram que os homens eles são mais acometidos, inclusive, de transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, e o homem, na sua natureza, ele é mais introspectivo. Ele tende a se fechar e tende a procurar menos ajuda em relação, inclusive, à saúde mental. Talvez justificando esses números elevados de taxas de suicídio e depressão, levando a afastamento, obviamente, de uma população economicamente ativa importante para o país. E, mais uma vez, no contexto do Covid, isso foi acentuado e a gente tem que aqui aproveitar essa oportunidade, falar com a população para que os homens procurem auxílio médico, para que esse auxílio médico ele seja integral no que diz respeito à sua saúde física e mental. Sim. Uma coisa que eu sempre gosto de destacar, doutor, com relação a essa questão do suicídio, é a pessoa que pensa em suicídio, em geral, ela não pensa em morrer, ela pensa em matar a dor, né? Matar aquela dor, aquela angústia pela qual ela está passando. Existem meios para que isso ocorra, por meio de medicamentos, em alguns casos, por meio de uma terapia. Então, a ideia é que a pessoa procure ajuda. Existem especialistas que podem ajudar. Outra coisa que me chama muita atenção é que 90% dos casos de suicídio podem ser evitados. Então, basta que as pessoas falem sobre isso, né? A gente precisa falar sobre esses temas que são tabus na nossa sociedade. Saúde mental é um tabu. Falar de saúde do homem é um tabu. Falar de depressão no homem é um tabu, né? Chama muita atenção isso. Os homens, na sua grande maioria que suicidam, eles passaram pelo sistema de saúde em algum momento e ninguém deu atenção adequada para esse aspecto. Eu acho que a sociedade como um todo precisa se organizar. Eu acho que existem instituições de saúde públicas e privadas que hoje se atentam mais a essa questão, porque realmente, quando a gente fala de qualidade de vida, não dá para desatrelar de saúde mental e, obviamente, o suicídio é um limite, é um extremo que o paciente com depressão procura para aliviar a sua dor. E tem saída, né? Sim, sim. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço, né? É isso. E agora a gente faz um breve intervalo. O programa ainda não acabou. A gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Eu te espero, viu? Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o Novembro Azul. Agora a gente conversa com o Sérgio Ried, que é jornalista, teve câncer de próstata e decidiu escrever um livro contando essa experiência. Oi, Sérgio, obrigada pela sua participação aqui. Oi, Renata, é um prazer. A gente já se conhece de longa data, não é isso? Verdade, verdade. Bacana, que honra ter você aqui conosco. Me conta um pouco como foi essa experiência. Primeiro, quero saber como é que foi o impacto de você receber essa notícia. Bom, Renato, eu acho que assim, por mais que a palavra câncer tenha perdido um pouco aquela conotação de sentença de morte, ela ainda tem um peso muito grande, né? E quando você se depara com essa possibilidade, você já fica meio abalado, né? Se sente diferente e tal. Então, para mim não foi de outra forma, né? Eu senti um abalo muito grande, junto veio um sentido de urgência, né? Você pensa agora claramente de que você pode morrer, embora eu, na minha idade, né, com mais de 60, já era uma ideia que estava presente para mim mais forte do que nos anos anteriores, mas ainda muito distante, né? Claro. Na verdade, muitos de nós, mesmo sabendo que vamos morrer, a gente olha para a morte como se fosse apenas uma possibilidade. Sim. E não uma certeza. Se fôssemos imortais. Uma possibilidade distante, né? Ou até se a gente pudesse ser imortal.
E eu acho que um diagnóstico desses, né, que você está com câncer, ele te traz esse sentido de realidade e de urgência, né? Porque aí você pensa assim, olha, a finitude está aí, né? Seja com esse câncer ou pela vida, pelo transcurso da vida mesmo normal. Então, acho que é hora de você desengavetar sonhos, né, desejos, vontade de realizar coisas. E eu sempre tive a vontade de escrever um livro, né? Eu sempre brinco que eu vim escrevendo um livro há 37 anos, né? Porque eu não tinha coragem de botar no papel, não tinha senso de disciplina para me organizar. E o câncer... Era sobre o que esse livro? São crônicas, Eu lembro, né? Sobre todos os tipos de assuntos, né? Desde futebol, passando por reflexão política, família, questões internas, né? E eu tinha isso engavetado, né? Em gavetas reais e metafóricas também. E aí eu resolvi pegar essas crônicas antigas, aproveitar algumas, escrever outras novas, e eu mesclei, né, as histórias do câncer com as histórias da minha vida, até para situar o leitor em quem é essa pessoa, né, e como ela pôde reagir ao câncer dessa maneira, né, através do entendimento que ele vai ter com esse conjunto de crônicas, né? O livro não está pronto ainda, né? Deve estar pronto nos próximos dias aí. Sim, ele está... Ou melhor, desculpa assim, fisicamente. Exatamente. Verdade, né? Ele está na gráfica, fica pronto nos próximos dias, e aí a gente vai poder já colocar à disposição do público. Eu vou pedir para o Guilherme soltar aqui, a gente tem a capa do livro, que você já nos deu aí esse spoiler, a capa do livro. Vou pedir para o Guilherme soltar, e vou pedir para você explicar um pouco sobre esse desenho aqui, mas pode soltar geral também, Gui. Pode soltar geral para quem está em casa ver diretão. Isso aí. Me explica um pouco aí sobre essa capa. Bom, a capa, né, é do artista plástico Manu Militão, aqui de Brasília. Ele fez especialmente para o livro. A noz que aparece ali é um pouco do símbolo da próstata, né? Então, eu até na orelha do livro eu brinco um pouco com essa capa. O que ela pode significar? E a mão ali está desenhando o símbolo do signo de câncer. Né, no horóscopo. Então, são mãos que estão operando sobre uma próstata. E você pode viajar nisso, né? Quer dizer, eu estou sendo passageiro, sendo tratado por alguém, ou eu mesmo estou pegando o meu destino nas mãos e vou reescrever ele a partir disso, né? Quer dizer, isso é um sinal de finitude ou é um convite para eu pensar na transcendência, né, do ser humano? Então, assim, o câncer me trouxe também essas reflexões, né? Uma coisa que me bateu assim muito mais fortemente foi uma reflexão sobre a morte. E eu passei a olhar a morte de outros jeitos, né? Minha mulher me emprestou um livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que é de uma médica, né, que é a maior especialista no Brasil sobre cuidados paliativos. E esse livro me trouxe reflexões importantíssimas. Hoje eu posso te dizer, não que eu não tenho mais medo da morte ou que eu tenho disposição para morrer logo, não, mas que eu tenho uma outra postura em relação à morte, muito mais tranquila, muito mais serena, né, de que é um momento que realmente, para o qual, se você pudesse preparar para ser mais sereno, mais tranquilo, né, para você partir sem deixar nada para ser perdoado, né, ou a perdoar, e que as pessoas que você amou tenham certeza que foram amadas, né, é muito melhor para você. E a Ana Cláudia, que é a médica que escreveu esse livro, ela diz que muitas pessoas só conseguem ter uma morte, que ela chama de morte bela, que é a calotanásia, se elas conseguirem ter uma vida bela, uma vida tranquila, uma vida em paz consigo mesmo e com os outros também. E esse foi o impulso que eu recebi através do diagnóstico da minha doença. Então, trouxe uma revolução interna para você. Com certeza, com certeza. Né? Me trouxe a disposição de terminar o livro. Eu escrevi muito durante a pandemia, né? A minha cirurgia foi feita em dezembro do ano passado, então eu comecei a escrever o livro logo em seguida. Depois que começou a pandemia, eu te confesso que eu dei uma parada, eu senti um pouco de um baque, porque eu comecei a sentir que a minha doença pareceu insignificante diante da tragédia de tantas pessoas, né? Um paciente de câncer normal, digamos, um paciente de câncer de próstata, ele vai piorando aos poucos. Ele tem um luxo, vou chamar assim, que os pacientes da Covid não tiveram, né? Que é o luxo de poder se preparar, sabe? De conversar com seus familiares, de ter um enterro digno, né? Um velório digno, sabe? Uma cerimônia digna. E quando eu comecei a ver os pacientes de Covid enterrados daquele jeito, né?
em covas rasas, em câmaras frigoríficas colocadas do lado dos hospitais, nenhum familiar podendo se aproximar e verificar. Eu comecei a achar a minha doença tão insignificante e tão pequena que me deu um certo freio, né, para escrever o livro. Aí acho que eu fiquei algumas semanas ou até meses sem escrever nada. Mas logo depois voltou de novo a volúpia por escrever e eu escrevi muita coisa nova, né? Então, junto com coisas antigas, tinha coisas novas também colocadas ali. Que bacana, Sérgio. E esse livro, todo o dinheiro arrecadado, você vai doar para instituições? Exatamente, Renata. Eu pensei nisso. A edição do livro eu considero um presente que eu mesmo me dei. Né? Então, eu arquei com esse investimento e eu não tenho interesse de lucrar nada com esse livro. Então, eu resolvi, digamos, auxiliar entidades que trabalham, né, no combate ao câncer, especialmente entidades que ajudam as pessoas mais carentes, né, que não têm recurso para tratar. E eu acabei escolhendo uma entidade da minha cidade natal, que é Marcelino Ramos, do Rio Grande do Sul, uma entidade pequena que chama Núcleo Solidário Marcelinense, né, que ela trabalha com pacientes de várias doenças, mas com ênfase a pacientes doentes de câncer. E é uma entidade que, por ser tão pequena, eu vou fazer muita diferença para ela. Né? Se eu doasse para uma entidade grande, seria uma gota no oceano. Né? E lá não, acho que o recurso do livro vai fazer muita diferença no orçamento e a gente vai poder ajudar muitas pessoas. Acho que vale destacar também, Renata, que eu consegui para o livro, e acho que vai me ajudar muito em duas questões fundamentais, uma parceria com o Laurentino Gomes, que foi meu colega de faculdade. O Laurentino, para quem não sabe, né, é um dos maiores escritores brasileiros da atualidade, né, escreveu livros como 1808, 1822, 1889 e agora está lançando a trilogia Escravidão. Né, já lançou o primeiro volume, o segundo ele ia lançar esse ano e teve que suspender também porque a Bienal não aconteceu e vai lançar o ano que vem. O Laurentino, eu estudei com ele na década de 70, né, quando fiz jornalismo a primeira vez e não concluiu o curso. Você estudou comigo também, viu? E depois, né, já no final dos anos 90, né, em 2000, a gente se formou juntos, eu e a Renata. E o Laurentino foi muito generoso, né? Ele, inclusive, me ajudou na escolha das crônicas que fariam parte do livro. Fantástico. Eu tinha uma quantidade muito grande de crônicas, ele me ajudou a achar um norte, fazer um filtro, né? Colocar coisas que combinavam com o espírito do livro. E ele vai ajudar, eu acho, a dar credibilidade ao livro. Ele vai escrever o que você falou? Ele escreveu o prefácio. Escreveu o prefácio. Algumas frases dele estão na contracapa do livro, inclusive. Ele usou no prefácio aquilo que eu chamo de mentiras sinceras que me interessam. Ele chegou a falar que eu era o melhor texto da nossa turma de jornalismo, né? Me comparou com um jornalista que eu tinha uma admiração muito grande, que é o Lourenço Diaféria, que escrevia na Folha de São Paulo, faleceu já. E o Laurentino também, acho que dá também muita visibilidade, né? Então, o livro está aí. A gente vai anunciar nas minhas redes sociais, né, sobre a Sérgio Ried, né? Sérgio Ried, tanto no Instagram como no Facebook. Eu estou fechando a parceria com essa entidade, né, para colocar o número da conta direto. Então, as pessoas vão depositar diretamente na conta da instituição. Não vem para mim o dinheiro, e aí manda o endereço e a gente manda o livro. Depois, a editora que fez o meu livro também vai colocar nas lojas mais tradicionais, as grandes redes, né, como a Amazon, lojas americanas, vai estar disponível lá também. Que bacana. E como é que está hoje a sua saúde? Hoje ela está muito tranquila, né? Eu acompanhei a entrevista que você fez com o Dr. Fernando Vidigal, né, falando da importância da prevenção e tudo. Eu posso dizer que eu sou um testemunho, uma testemunha viva, né, da importância da prevenção. Eu acho que eu só estou tranquilo hoje porque eu fazia os exames regulares. Eu acho que eu sou um pouco um exemplo diferenciado, né, de homem que cuida da sua saúde, porque eu realmente, todos os anos, fazia um controle. E nesse controle anual, a única coisa irregular que o médico detectou foi o meu PSA, que estava em 1,7, né, para quem não acompanha isso, os laboratórios consideram anormal só acima de 4. Então, ele não era anormal, mas acontece que ele tinha quase que dobrado de um ano para outro. E isso despertou a atenção do meu médico, eu sou muito grato a ele, o Dr. Diogo Mendes, que então pediu exames complementares e acabou constatando que eu tinha um câncer de próstata na fase inicial. Mas tem um detalhe importante, Renata, embora fosse um câncer pequenininho e inicial,
ele estava num cantinho da próstata. E depois que você faz a cirurgia, retira a próstata inteira, eles fazem um exame, né? Uma nova biópsia do material tirado de você na íntegra, e ali constataram que o câncer já estava praticamente saindo para fora. Então, se eu não fizesse exames anuais, seguramente daqui um ano e meio, o câncer já teria atingido outros órgãos e a brincadeira seria outra, né? O tratamento seria outro e tal, né? Eu não precisei fazer radioterapia, terapias complementares, faço um acompanhamento de 2 em 2 meses, né? E até agora, felizmente, está tudo bem, graças a Deus. E vai ficar. Muitíssimo obrigada pela sua participação, pelo seu depoimento, pela generosidade de escrever um livro e por direcionar esse dinheiro aí para as pessoas que tanto precisam. Muito obrigada, viu, Obrigado a você, Renata. Obrigado a todos. E obrigada a você pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana. Nos encontramos no próximo sábado. Eu te espero. Tchau, tchau.